Bem-vindos ao último webinar de uma série de 7, durante os quais nós falamos sobre diferentes áreas do conhecimento que são foco do Latam Edge Award desse ano. O Latam Edge Award, para quem não conhece, é um prêmio latino-americano que visa apoiar empresas latino-americanas para expandir para a Europa e Reino Unido. Ele permite que líderes de startups e scale-ups que querem se preparar para a internacionalização de suas empresas possam competir e ganhar, sem custo algum, o Latam Global Connection Program, que é feito pela Birmingham Enterprise Community. Para se candidatar para esse prêmio, é necessário ter uma empresa dentro de uma das 7 áreas de especialização: a Agritech, Biotech, Cleantech, Fintech, Healthtech, Smart Cities e Social Impact. O faturamento deve ser por volta de, ou o investimento, por volta de 500 mil a 2 milhões de dólares anuais. O prêmio é organizado pela Latam Scale Up e é uma consultoria inglesa de soft landing, a Birmingham Enterprise Community, um dos centros de inovação mais premiados do Reino Unido, e a UTech Chamber, que é a Câmara Europeia de Tecnologia e Inovação, que reúne centenas de especialistas e empresas que desejam se conectar e fazer negócios com várias regiões do mundo. As inscrições para o prêmio encerram na segunda-feira agora, dia 16 de maio, e podem ser feitas pelo site latamedge.com. São cerca de 30 instituições apoiando o prêmio, e sem elas teria sido impossível alcançar tamanha penetração na América Latina. Hoje nós vamos falar de Cleantech e os desafios das empresas de inovação nessa área na América Latina. Eu queria começar jogando a bola para o Renato, primeiramente, para que ele fizesse um apanhado de como está o setor de Cleantech no Brasil e na América Latina. Como é que você enxerga esse setor atualmente? Acho que tem uma primeira questão da gente, quando a gente pensa em Cleantech América Latina e o estágio atual das coisas, acho que tem um termômetro muito bom para esse setor, que é o quanto se fala dele, né? E talvez hoje ele seja um setor mais falado do que, por exemplo, as fintechs, né, que foram a onda dos últimos 2 anos. E isso acontece por diversos fatores, né? A gente tem hoje uma comunidade de startups e ecossistema de startups cada vez mais conectados, né? E uma ambiência de negócio bastante favorável às fintechs. Eu brinco que quando a gente começou a empreender lá em 2017, que é só há 5 anos atrás, era muito diferente já do que é hoje. Hoje você tem muito mais infraestrutura em termos de fundos de investimento, em termos de maturidade do ecossistema de empreendedores e investidores e tudo mais. Na nossa época, eu brinco que tudo era mato, né, Rafa? A gente tinha pouco VCs no Brasil, pouca gente, a gente ia fazer funding fora. Hoje em dia, a gente tem todo o ecossistema aqui. Isso para a América Latina inteira, né? Então, hoje, do cenário das Cleantechs, a gente tem um estágio de maturidade, né, do cenário brasileiro bastante avançado, né, em relação aos outros países da América Latina. Você tem um ecossistema muito rico, também promovido no Chile, para as Cleantechs, e Colômbia também agora despontando como uma base, né, de investimento ali em startups de uma forma geral, mas como o tema tem sido muito apreciado pelas indústrias, isso favorece, né, os empreendedores enxergarem problemas e empreenderem em cima deles. Então,
Diria que a gente tem um estágio de maturidade hoje que é o melhor que a gente já teve, né, até aqui, das startups, dos empreendedores, né, na forma como se enxerga o problema, na forma como se endereça a solução. A gente tem cada vez mais os fundos, né, de investimento do mundo inteiro olhando para a América Latina, vide, né, o SoftBank, que fez o seu primeiro fundo para a América Latina de 7 bi de dólar, e agora está renovando isso, né, levando mais 3 bi para cá, de dólar aqui para a América Latina, e com grande parte deles endereçado para o Brasil. Isso é um termômetro, né, para o nosso ecossistema. Em outras instâncias, a gente tem ecossistemas maduros já na Europa, nos Estados Unidos, né, em Israel, por exemplo. E aí, quando você alcança uma capacidade limítrofe desses sistemas, né, e você, enfim, tem as principais instituições financeiras já com conhecimento, já com informação sobre todas elas, sobra, então, o novo, né? As oportunidades novas, onde não tem muita gente olhando, onde está mapeando, e esse processo começou lá em 2018 e hoje, 3 anos depois, ele já está bastante maduro. Então, eu diria que, numa escala de tempo, nunca tivemos um momento tão maduro para as cleantechs na América Latina. Eu queria entender, antes de passar para o Rafael, o que você reputa a maturação desse ecossistema para as cleantechs? Ou seja, o que aconteceu no mercado que fez com que elas se desenvolvessem, como você descreve, num crescendo, né, atualmente na América Latina? Eu acho que quando a gente começou o processo lá, né, dos estágios né, de investimento, e principalmente mudança das matrizes energéticas ali, né, em 2015, foi quando pela primeira vez os investimentos em energia verde, né, em energia limpa, superaram os investimentos em petróleo no mundo. Tá? Essa curva, na primeira vez, em 2015, ela se transicionou. Desse momento para cá, você começou a ter uma fase de muita experimentação, né? Você tem, né, o que dá certo, o que não dá certo, né? Diversas fontes de energia, diversas tecnologias para geração de energia, em hidrogênio, em nitrogênio, em carbono, em biomassa, em tudo, em solar, e eólica, e etc. E você começou a ter também né, ao passar dos anos, um filtro para aquilo que de fato é endereçado como solução. E é isso que eu chamo de maturidade, é quando a gente, dentro do cardápio, do leque de opções que naturalmente surgem no boom, né, quando começa a ter funding para isso, você começa a pegar de fato aquilo que funciona, né, e que é experimentado anteriormente, que funcionou, e você começa a dar escala para isso. Você começa a ter muito funding para isso. E esse processo faz com que as empresas que têm endereçado soluções escaláveis cheguem à maioria dos países. E quando elas chegam à maioria dos países, isso inspira outros empreendedores a também correrem por soluções nesse sentido. Então, isso fez, né, o processo de 2015 para cá, a gente tem 7 anos, mas isso, numa escala de tempo de startup, significa vida, morte, exit, isso significa uma mudança muito grande, né? Então, hoje em dia, a gente tem um estágio de maturidade no setor de cleantech que a gente sabe mais ou menos aquilo que funciona e aquilo que não funciona. E isso, então, traz para nós, né, o errar menos. Isso cria, então, por isso, mais autoridade para o setor e startups, né, empresas cada vez maiores e mais apresentadas no dia a dia ali para as soluções das indústrias. Olhando um pouco do ecossistema de startups como um todo, e daí em especial de cleantechs, eu acho que o Renato tocou bem no ponto de, há 5 anos atrás, quando a gente ia falar o que é a Green Plat, ninguém nem entendia para que servia, como que funcionava, e as empresas realmente não tinham esse entendimento do que é a sua gestão ambiental. Lógico, pensando na base da regulação,
muitas empresas já tinham muitas ações relacionadas à gestão de resíduos, gestão da energia, tinham já preocupações em relação às emissões de carbono, mas não tinha a mesma busca por soluções que ajudassem elas no dia a dia. E hoje em dia é um cenário totalmente diferente. Eu acho que hoje as empresas buscam as clean techs como já uma fonte de, é o que o Renato falou, da maturidade do mercado. Elas já buscam a solução pronta que elas já sabem que funcionou em outros casos e como que elas podem replicar isso dentro das suas estruturas. E é muito legal ver essa transição, e daí eu acho que são vários tailwinds dentro desse processo como um todo, porque você tem uma questão regulatória, assim, que é super importante. Quando a gente fala do mercado de energia, né, de fato, teve um maior investimento em fontes renováveis e muitos um fator que pode ser colocado é a regulação desse mercado, tanto no Brasil, América Latina, acho que de uma forma global também, e isso vai trazendo mais segurança para os investidores trazerem os seus recursos em novas soluções e abrindo novas fronteiras. E conforme essas novas soluções vão se consolidando, elas acabam sendo, assim, produtos de mercado já, então é muito mais fácil de você replicar e isso vai inspirando outros segmentos a traçarem trajetórias parecidas. E acho que, assim, saindo um pouco do mercado de energia, o mercado de carbono foi outro, né, que foi tendo esse boom, esse awareness, essa preocupação, como que funciona, como é que você regula, como é que você incentiva o mercado a reduzir a sua pegada, então as indústrias como um todo, e aí nisso vem as soluções que podem ser aplicadas para fazer isso. E as cleantechs começaram a desenvolver muitas alternativas, é muito legal ver, né, o crescimento desse ecossistema, e conforme você tem esse boom de regulação, mas também de pressão do consumidor, da sociedade, dos investidores, por investimentos, né, e produtos, soluções mais sustentáveis, a gente vê essa expansão de alternativas também. E é legal, eu acho que durante a pandemia tiveram vários impactos, mas um dos impactos que foi super visível, pelo menos da minha ótica aqui, é a preocupação das pessoas em relação ao meio ambiente, né? O mundo parou ali por 2, 3 meses e a gente viu golfinhos onde não tinha mais golfinho, a gente viu o ar limpo de um jeito que a gente não via há muito tempo, e isso trouxe essa preocupação um pouco mais aflorada na sociedade. Então, assim, pensando um pouco nesse cenário, eu vejo, né, um saneamento como um todo e cada vez mais na circularidade dos materiais. Então, conforme a gente vai tendo esse empurrão do vento de cauda, né, a gente consegue aproveitar e desenvolver mais o ecossistema como um todo. E é legal ver, né, as diferentes startups em diferentes segmentos trazendo suas soluções e recebendo, né, não só o investimento para conseguir escalar suas operações, mas também entendendo o que é uma cleantech, como que ela trabalha, que é uma forma diferente de lidar quando a gente compara, né, com uma empresa tradicional que você está contratando um serviço. A gente viu que as empresas cleantechs na área de energia foram as que primeiro tiveram muitos investimentos, aí massivos mesmo, né? Se a gente for olhar depois para o lixo, a reciclagem de lixo, despoluição de águas, ar, etc., ônibus elétricos ou ônibus ou carros a hidrogênio, enfim, toda essa mudança que nós estamos vivendo agora, como que a gente colocaria isso em layers? Na América Latina especificamente, a gente vê que a questão energética foi, parece que foi o primeiro, vamos dizer, o chute na bola, né, no campo, mas como que estão as outras áreas? Porque cleantech é um mundo muito vasto e complexo, né? Sandra, o que desse cenário a gente extrai, tá? Ele é um pouco do ponto de partida que eu estava dizendo sobre essa mudança de matriz energética que o mundo tomou como prioridade desde 2012, tá? E que culminou nessa inversão de curva de investimento, né, em petróleo para energia verde em 2015 e trouxe essa maturidade que a gente pontuou. Eu acho que hoje,
Nessas soluções já estão com escala, elas já estão consolidadas e esse não é mais um grande problema em termos de que caminho tomar para a solução. Não é mais um desafio qual é a tecnologia que vai mudar, né, ou a matriz energética, mas sim qual se adapta melhor à minha realidade. Então, no Brasil, a gente teve um salto muito grande de energia eólica, diversos leilões de eólica. Agora a gente vai ter eólica offshore, que é uma coisa que, né, ainda é bastante rara no mundo, e o Brasil já vai ter também, mesmo tendo aqui dentro do nosso país uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, né, em termos percentuais. Então, essa solução ela está dada. Tá? Então, a gente tem lá 80 e tantos % da nossa matriz energética limpa. Né? Em outros países da América Latina, não chega a ser um percentual tão grande, né? Porque aqui a gente tem a bênção das nossas águas ali que nos permitiram muitas hidrelétricas e tudo mais, mas você já tem também uma matriz bastante descarbonizada, né? Com mesmo as termoelétricas e etc., já funcionando a gás e não mais a carvão. Né? Você tem muita coisa de solar na América Latina, até mais que no Brasil, às vezes em alguns países, né? Pela condição também deles de muito sol, planícies, etc. Mas isso é um problema que está resolvido. Agora, resíduo é um problema que não está resolvido de forma nenhuma, né? Hoje no Brasil e também na América Latina. A gente ainda tem mais de 3 mil lixões abertos no Brasil, nesse momento, hoje. Tá? Eles são proibidos desde 1962, eles nunca foram permitidos operar, na verdade, eles sempre foram proibidos historicamente. E de 62 para cá, a gente tem ali, lá se vão 60 anos ainda com lixões operando. E aí eu não estou falando de interiorzão, de rincão de Brasil, não, estou falando de capitais. Né? A Amazônia, coração do mundo, não tem um aterro sanitário licenciado. Todo mundo olha muito para a questão do desmatamento e o resíduo está lá. O Amapá, tá vendo? Você não tem. Maranhão, você tem. O resíduo anda quase 400 quilômetros. Então, assim, a gente tem hoje um nível de problema no setor de resíduo que é muito grande. Né? E aí eu acho que, nesse momento, né, a gente starta, né, acho que talvez até antes disso, né, 2 anos atrás, se startou e acho que culminando também na história da pandemia, da gente lidar muito com resíduo dentro de casa, coisa que a gente não fazia. Né? Nosso consumo, em grande maioria, era na rua, e em casa a gente tinha alguns poucos consumos, então a gente não lidava muito com isso. E agora ficou todo mundo dentro de casa convivendo com tudo aquilo que gera de resíduo, ficou todo mundo em choque, começou a cobrar marca, começou a fazer mudanças de vida. Né? Então, eu acho que, nesse momento, a gente tem um cenário muito bem endereçado para falar, olha, resíduo é a nossa bola da vez. Então, a gente tem a economia circular como uma grande tendência também desde 2012. Né? No primeiro momento que a Ellen MacArthur vai até a convenção, uma conferência da ONU, apresenta o estudo da Ellen MacArthur Foundation para a economia circular, apresenta as vantagens que isso traz, apresenta, né, o quanto de injeção de recurso, de dinheiro isso tem para a economia, quanto de geração de emprego, as vantagens, né, socioambientais disso tudo. E aí o mundo começa a olhar mais para a economia circular, lá se vão 10 anos, então, desse primeiro relatório, e agora a gente fala, olha, para pensar em economia circular, a gente tem que pensar, né, acho que na primeira camada de todas, né, que é o que nós estamos fazendo atualmente com o que a gente faz, com o que a gente consome. Então, a economia circular e resíduos se tornam esse layer aí, acho que o second layer dessa linha de cleantech, sabe? Primeiro energia e agora o nosso problema crux é resíduo, né? O Brasil com 3% de taxa de reciclagem há 10 anos, com 40% dos resíduos ainda indo para lixões, 60% só indo para aterro sanitário, que também é um destino ok, mas não é o melhor destino. Né? Sempre temos que priorizar ali, isso não é o Renato que está falando, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que elenca já as prioridades, né? Então, não geração, reutilização, reciclagem, última coisa, a penúltima, desculpa, é aterro sanitário. Então, eu acho que é um momento, né, das soluções que hoje já estão também no estágio de maturidade interessante e escalarem. No ponto de vista de... Se a gente vê que agora a hora é a vez do lixo, né, de tratar esse problema,
Qual que é a maturidade das nossas scale-ups? Nossas, eu digo sempre América Latina, né? Em relação a negócios. Ou seja, eu vejo aí uma grande oportunidade, mas existem linhas de fomento para isso, é uma prioridade que deveria ter um drive governamental para que mais e mais centros de inovação pudessem soltar startups ou ter no ecossistema uma quantidade enorme de soluções? Como é que você vê isso, Rafa e Renato? Aqui, pegando essa sua pergunta, Sandra, e até complementando o que o Renato falou, a gente, quando olha, né, os diferentes setores, as diferentes problemáticas do mundo, a energética é uma delas, a questão de carbono é outra, de circularidade dos materiais é outra. A gente sempre vai precisar, primeiro, de qual que é a base de infraestrutura para resolver aquele problema. E aí, eu acho que a inovação, ela acaba indo além da parte física, né, dos materiais, da forma, da turbina, mas, sim, da modelagem de negócio. Então, as startups acabam evoluindo muito em como você modela o negócio de uma forma que ele é escalável, rentável e replicável, né? Pensando não só na América Latina, mas fora. E isso que eu vejo em relação à energia, a gente já tem a infraestrutura, né, pensando nas tecnologias disponíveis, a gente já tem várias modelagens de negócio replicadas e consolidadas, e esse processo que a gente está vendo em outras frentes. Então, eu acrescentaria aqui o carbono, além só do lixo, porque foi uma outra frente que teve muitos desenvolvimentos em tecnologias de mensuração, de compartilhamento de dados. A gente tem um projeto, por exemplo, com o Fórum Econômico Mundial, justamente de como que eu compartilho um dado de carbono e tenho certeza, né, que o dado da minha cadeia de fornecedores reflete a realidade. Porque como você mensura uma coisa que você não é tão tangível, né? E quando a gente olha aí a circularidade, concordo totalmente com o que o Renato falou, não adianta a gente pensar em soluções ultra sofisticadas de reciclagem do material, de reinserção na cadeia para ter a circularidade, se a gente não consegue nem coletar o básico do material e mandar para uma destinação minimamente viável. E daí eu estou falando assim, que atenda à legislação. De fato, né, quando a gente pensa que 40% dos resíduos não vai para uma destinação adequada. E dessas aí, né, dos 60 que sobram, praticamente 95% vai para aterro, quer dizer que a gente está deixando uma quantidade enorme de material, de valor, de lado, que a gente está desperdiçando. A gente literalmente está enterrando esse material sem aproveitar todo, seja do ponto de vista energético, seja do ponto de vista de reuso. E o momento hoje que eu enxergo é que a gente está começando a construir essa infraestrutura. Que de um lado a gente tem a parte logística de transporte, e acho que são várias startups que trabalham nesse meio para como eu deixo essa logística mais eficiente, como eu consigo coletar mais com menos quilômetros rodados. Então, tem muita coisa sendo desenvolvida ali, mas a gente ainda está precisando da infraestrutura de como que eu reciclo esse material. Então, a gente está vendo cada vez mais, né, surgirem essas novas alternativas de infraestrutura e a gente ainda está testando muitas delas. Algumas não são economicamente viáveis em escala nesse momento, mas conforme a gente vai desenvolvendo a tecnologia, a tendência é que ela se torne. Eu vejo um suporte tanto governamental, mas também de muitas multilaterais, incentivando o desenvolvimento de tecnologias. Então, como que eu trato um resíduo da melhor forma, como que eu dou escala para isso. Mas eu também tenho visto um investimento e um suporte que ainda é tímido, assim, na minha percepção. Mas em relação à modelagem de negócio, para a gente não só ter a tecnologia, a infraestrutura, mas também replicar ela de uma forma que a gente consiga resolver, de fato, né, o desafio que a gente tem nas mãos de ter um mundo mais sustentável e produzir de uma forma mais sustentável. Eu queria só, antes do Renato falar, eu queria colocar também se nós não precisamos inventar a roda, ou seja, há países que já desenvolveram várias tecnologias muito interessantes na questão do lixo, e eu queria ouvir isso, quanto distantes nós estamos deles e por quê? Acho que um ponto em cima dessa pergunta, Sandra, que eu acho super importante é a logística, né? Quando a gente olha o Brasil versus, por exemplo, a Europa,
O Brasil é um continente. A América Latina assim, um continente gigantesco. Então, as distâncias são impressionantes. O Renato comentou, né, de 400 quilômetros, às vezes, para você achar o aterro mais próximo. Quando uma empresa, né, tem uma consciência que ela quer gerar energia a partir do resíduo dela, ou ela quer uma destinação mais nobre, às vezes roda 2, 3 mil quilômetros com o resíduo. E quando a gente pensa até na pegada, né, de carbono dessa logística, é uma coisa que às vezes não faz sentido. E quando você olha, por exemplo, o contexto japonês, por exemplo, você já tem essa infraestrutura de coleta, você já tem algumas tecnologias ali também sendo testadas, outras mais consolidadas, mas a logística acaba não sendo um problema tão expressivo quanto no Brasil. Mas tem sim alguns testes, né, que estão sendo feitos em trazer essas tecnologias, por exemplo, de geração de energia a partir dos resíduos, e na parte, por exemplo, de reciclagem, né, dos diferentes materiais, cada vez mais que a gente consiga usar o resíduo sólido urbano mais misturado possível, né, então, que você consiga triar esse material e aproveitar as diferentes camadas ali, da forma mais eficiente. Então, tem alguns pilotos e tem algumas empresas já rodando até em escala maior, mas acabam sendo soluções regionais. Então, você tem soluções no Rio de Janeiro, você tem soluções aqui em São Paulo, mas em outras regiões do Brasil, como, por exemplo, a região amazônica, o norte, e vários países da América Latina têm esse mesmo contexto, que você não consegue replicar aquela solução de uma forma tão escalável, pela questão de demanda, pela questão da forma como a logística de resíduos acontece. Quando a gente está falando aqui em destinação inadequada de resíduo para lixão, quando a gente está falando aqui do destino correto do resíduo, então, do transporte correto desse resíduo, da logística adequada desse resíduo, é importante que a gente ressalte que não fazer isso é crime, né? Crime é uma coisa que depende do Estado legislar e depende do Estado também cobrar, né? E cobrar o cumprimento dessas legislações. E aí eu acho que é um papel muito fundamental do Estado, né? Que a gente seja proibitivo e coercitivo nessas relações com crimes ambientais. Então, eu acho que esse é um papel fundamental. O outro, que acho que todo empreendedor concorda, é o Estado não atrapalhar. Então, ele fazendo esses dois papéis, ele já é um grande propulsionador ali, um grande impulsionador do ecossistema de startups. Né? As soluções a gente endereça, a gente criando uma boa solução, você sempre tem um bom comprador. Né? Acho que a grande dificuldade das startups, a mortandade e tudo mais, não é nenhuma além de criei um negócio que na minha cabeça eu achava incrível, mas o mercado não quer. Em relação à maturidade de tecnologias assim, na Europa também, a gente se dedica bastante a isso, a esse entendimento. Em outubro, a gente inaugura lá um laboratório de economia circular, né, de tendência para a economia circular da Polen, lá na Holanda. E a gente está com essa, né, para ir para o coração da história ali, criar um lab de informações ali para a gente replicar no Brasil aquilo que for replicável ou se inspirar naquilo para trazer para cá. É o que está acontecendo lá de melhor. Mas o que acontece hoje é que a própria Europa está abandonando e está mudando a solução para resíduo. Uma escala de tempo, toda a solução dada para resíduo, de uma forma geral, foi a incineração, para geração de energia, para tudo mais. Isso é uma coisa que a própria Europa está abandonando. Então, a gente começou a importar essa tecnologia no momento onde eles já estão abandonando isso. Essa ambiência de negócio, de ESG sendo muito falado e tudo mais, a gente está falando em conservação de ecossistema. A gente está falando em manter ecossistemas vivos e limpos, né, para que a gente possa se servir deles. Né? Então, com ar puro, com bem-estar, com alimentos e tudo mais. E quando a gente fala numa linha de tempo em incinerar resíduo, o que a gente está falando é de não conservação desses ecossistemas. E por quê? Não é pela emissão, nada disso. As tecnologias hoje estão tão avançadas a ponto de você emitir vapor de água numa chaminé de uma incineradora de resíduo. Isso não é o problema. Definitivamente, as emissões não são o problema desse mercado. O problema é
que um material, um plástico, que ele acaba indo lá para a incineração, né, para gerar energia, ele provoca uma necessidade nova, né, ou recorrente de extração de petróleo. Um papel que está indo para a incineração, ele provoca a necessidade de um plantio de floresta. E assim vai por vários materiais, né? Uma sucata que vai para a incineração, digo, latinha, né? Uma embalagem que acaba indo para lá, não é para ir, mas acaba indo, ela força a extração, então, né, de minério de ferro. Então, a gente, com a economia linear, né, com esse consumo e sumo, né, com esse material, a gente gera e provoca cada vez mais pressão em cima dos ecossistemas. Então, é isso que eles estão percebendo agora, falando, pô, peraí, né, economia circular, tudo mais, estão pensando aqui, mas assim, a gente está incinerando resíduo para caramba, e isso está aumentando a pressão em ecossistema, e uma hora essa conta não vai fechar. E aí a conta não vai fechar não é da nível de só ambiental. A conta não vai fechar porque a escassez de recursos aumenta muito o preço de matéria-prima repassado para o consumidor que não vai conseguir pagar. Então, não é só do lado ambiental, está todo mundo pensando também em recursos, né? O GDP Index da Accenture, ele traz um gráfico muito interessante na última versão, onde ele coloca que para cada 1% que cresce o consumo no mundo, 2% cresce o consumo o preço das matérias-primas. Então, você tem um gap de geração né, de disponibilidade de recurso ecossistêmico in natura, que vai determinando uma escassez e o teu consumo crescendo. Escassez com demanda crescente, constantemente crescente, isso gera um colapso de supply, né, de fornecimento. Então, é para isso que está se olhando hoje. Né? A economia circular ela não veio para vou salvar o mundo, etc. Não, é matriz econômica, é de que forma a gente faz uma coisa se tornar mais eficiente e que garanta a perpetuidade dos modelos de negócio que tem hoje. Então, assim, eu brinco que se a empresa que não está dentro da economia circular, com esse raciocínio e tudo mais, ela é a nova Kodak, né? Ela é a empresa que hoje é bonita e que vai sumir daqui a 5 anos, porque não tem mais espaço para não se pensar sobre isso. Agora, eu queria te perguntar, e qual que é a tendência, então? Vamos dizer, a gente não poderia, no Brasil, na América Latina, fazer um leapfrog, ou seja, em vez de começar a adotar coisas que há 30 anos atrás eles adotavam, já partir para um corte e avançar nessa direção? E qual seria essa direção? O que eles estão vendo como alternativa que nós poderíamos adaptar para cá? Hoje, o foco tá falando do foco do dinheiro, tá? E aí ele que, em geral, determina as inovações e para onde estão voltadas as cabeças que vão empreender em cima disso. A gente tem no planejamento, né, no Ministério do Desenvolvimento Regional, a gente tem um plano, né, para acabar com o lixão no Brasil e levar saneamento básico e água encanada para os 50% de brasileiros que ainda não o têm. E esse plano, até 2000 se não me engano, até 2040, ele tem 468 bi de reais de investimento aí nos próximos 13 anos, então endereçados para saneamento e resíduo. O que vai ser feito, Sandra? Para onde vai ser endereçado? O que é a solução? Muito difícil saber. A gente sabe do que a gente tem hoje. E muito provavelmente vai ser um aprimoramento daquilo que a gente tem hoje. Ecossistemas mais maduros de reciclagem, economia circular, né, uma logística cada vez mais eficiente, soluções descentralizadas e não polarizadas hoje em Sul e Sudeste como são. Então, algumas descentralizações vão acontecer, né? A gente vai levar polos para outras regiões do Brasil e as soluções que a gente tem hoje vão se tornar ainda melhores. E essas tendências, né, olhando, por exemplo, as multilaterais, seja do Fórum Econômico, seja dos conglomerados, né, de empresas que se unem com uma pauta, por exemplo, de acordos de Paris e tudo mais, elas começaram a firmar vários acordos voltados para a circularidade dos materiais. E aqui a gente está falando de grandes multinacionais, Unilever, P&G e por aí vai, que começaram a assumir compromissos de aumentar o conteúdo de matéria-prima reciclada nas suas embalagens, nos seus produtos,
que tem um desafio técnico por trás, e do lado europeu, principalmente, já existem normas com percentuais bem agressivos, né, de conteúdo reciclado. Só que o que acaba acontecendo é que essas multinacionais, elas também estão aqui na América Latina. E elas começam a replicar já essa demanda, né, de conteúdo, não só para aquele país onde tem aquela regulação ou onde o acordo que eles fizeram está cobrindo, mas já trazendo isso para a região da América Latina como um todo. E é interessante você olhar isso, porque tem, assim, nos últimos 2 anos, tem mudado a forma de enxergar os resíduos. Antigamente era visto como um problema que eu precisava descartar o menor custo possível. Hoje, os resíduos eles já são matéria-prima, assim, já são vistos por boa parte da indústria como matéria-prima que pode gerar um valor. E isso também muda a forma como você se relaciona com os seus fornecedores da cadeia de resíduos. E em muitos momentos, né, durante a pandemia, estava mais caro você comprar uma matéria-prima de origem reciclada do que uma virgem, justamente porque a pressão foi tão grande para buscar esses materiais e a gente acabou quebrando um pouco as cadeias logísticas durante a pandemia, que a gente teve esse descompasso, mas o que a gente tem visto é uma demanda cada vez maior por resíduos. Então, isso tem ajudado, né, pensando numa tendência mais de longo prazo, isso tem ajudado a cadeia como um todo a se estruturar e buscar soluções para ter mais resiliência, ter mais estabilidade nesse fornecimento de resíduos. Isso parte em você aumentar essa captação e desviar aquilo que estava indo para aterro para essas outras alternativas, sejam elas reciclagem, né, em si, mas também outros tipos de reaproveitamento. A gente tem várias alternativas de upcycling, coisas do tipo. Então, olhando o suporte, né, que as cleantechs, né, têm recebido e têm abraçado esse tipo de desafio, eu acho que o contexto latino-americano ele é bem interessante, porque o Brasil tem uma questão logística muito importante, então a logística acaba sendo um fator determinante na definição de qual que é a melhor solução, e aí o que o Renato comentou de descentralizar é fundamental para a gente conseguir ter alternativas. Mas olhando outros polos na América Latina, por exemplo, a Colômbia mesmo, o Peru, que eles às vezes têm uma infraestrutura um pouco menor do ponto de vista de maturidade, pensando em reciclagem, mas o fato de eles estarem concentrados em regiões mais pontuais, eles conseguiram resolver melhor partes dessa problemática. Então, é interessante olhar, por exemplo, cases de reaproveitamento de alimentos na região de Lima e em boa parte da região de Peru ali, que você consegue ter vários já centros que recebem esses materiais e já dão a melhor destinação, que não é nem compostagem, entra para alimentação animal, entra para outras cadeias, que e talvez no Brasil ou em outros países da América Latina não seja tão aplicável, mas aí regionalmente a gente vai encontrando as melhores soluções, entendendo como elas funcionam para cada caso e replicando onde possível. É legal ver como num intervalo curto de tempo a Colômbia conseguiu criar alguns polos de inovação, destravar algumas amarras que tinham, e aí a gente vê esse ecossistema proliferando e crescendo muito rápido. No caso das cleantechs, qual que é o papel das, vamos dizer, soluções internacionais e, como você falou, empresas multinacionais, seguindo normas que eles têm que seguir em seus países de origem mais avançados, etc. E o papel do Estado aqui? Quer dizer, como é que você vê esse conflito avançando? Eu vejo que, de fato, né, a iniciativa privada ela sempre está à frente da regulação e ela sempre está à frente das discussões do lado do Estado. Mas a regulação é um papel do Estado, e não só de criar as regras, mas também de fiscalizar, né, e garantir com que todos cumpram. Então, eu acho que é interessante ver esse processo também de digitalização do Estado que tem acontecido, que tem permitido alguns saltos interessantes em relação a isso. Às vezes, a discussão de circularidade que está acontecendo na União Europeia ou em algum país que ele já está nessa problemática, pode não ser aplicável aqui para o Brasil e para outros países.
porque as prioridades são outras. Então, não adianta eu pensar em circularidade dos materiais ou em neutralizar as emissões 100% se eu ainda não conseguir resolver os lixões, que é um problema mais básico. Mas a gente consegue se inspirar nisso, e pegando esse caso dos resíduos, né, é muito interessante ver o papel da fiscalização ativa. E aí eu posso comentar, por exemplo, do município de São Paulo, mas eu acho que isso também é uma coisa nacional já, porque existia uma legislação que falava como que deveria ser o transporte de resíduos, a documentação que tem que ter, os controles que você tem que ter para garantir que o resíduo de fato saia do ponto A e chegue no ponto B do jeito que foi contratado e do jeito que a legislação exige. E com o uso de tecnologia, então sistemas de fiscalização eletrônico desse processo, em que você tem um gerador de resíduos que entra lá e registra qual resíduo ele gerou, para quem que ele destinou e quem está transportando, e o transportador ele entra lá e faz esse mesmo input, o destino faz esse mesmo input, você consegue ter essa informação do que está acontecendo com os resíduos. Hoje, os números de reciclagem no Brasil, eles variam, dependendo de onde você olha, vai estar 1%, já vi até 6%, mas a verdade é que a gente não consegue confiar em nenhum desses números, porque qual que é a base de dados que está sendo utilizada? É tudo estimativas. A partir do momento que a gente tem essa base de dados digital, e aí comentando, por exemplo, do município de São Paulo, são mais de 700 mil empresas dentro da base, sendo controladas, sendo monitoradas, a gente consegue primeiro, né, trazer mais eficiência também para o Estado, atuar como fiscalizador e atuar como educador, porque em muitos casos as empresas nem sabem qual legislação que elas devem seguir. Tem legislações federais, estaduais, municipais, e acaba sendo um pesadelo para elas. Por exemplo, um restaurante, um pequeno comércio, ele não sabe de toda essa legislação, então ele tem dificuldade de cumprir com ela. Mas a partir do momento que você tem esses dados, a gente começa a ter esses registros na mão do poder público para poder tomar as ações assim, traçar as diretrizes de desenvolvimento, de prioridades, a gente consegue ver os resultados. Então, eu vejo esse lado da digitalização do Estado também como uma forma do poder público atuar assim, de uma forma mais clara, de uma forma mais transparente, mas também mais efetiva para impulsionar esse mercado, porque grande parte das soluções aqui das cleantechs, elas também têm esse viés de sim preservar o meio ambiente, tem um aspecto social envolvido ali quando a gente fala de resíduos também, mas também de cumprimento legal. Então, quando a gente tem o Estado cumprindo o seu papel, fiscalizando de forma efetiva para que a legislação seja cumprida, a gente também impulsiona esse mercado das fintechs. Um dos papéis ali do legislador é regulamentar aquilo que já acontece, né? Então, criar ali um poder de visão para que a gente possa aí sim tomar decisões em cima desses dados, né, que passam a existir quando, né, você começa a ter softwares atuando em cima, com tudo que tem de informação hoje disponível, porque o pior cenário do mundo é aquele onde você não consegue enxergar o que está acontecendo, né? E aí eu acho que é um papel fundamental da Greenplat que me impulsionou isso aqui, né? Falou, o São Paulo, já existe, pô, não tô, tá aqui, está acontecendo, o grande gerador está aqui, ele está deixando resíduo, mas você não tem visibilidade desse negócio, né? Como é que você toma decisão aí de política pública? Como é que você fiscaliza se você não enxerga? Né? E acho que isso foi muito oportuno ali. E aí, falando do nosso mercado, né, da Poly ali, que faz a neutralização de impacto de embalagem também, que é também um mercado regulado, mostrando também, né, o que a gente conseguiu fazer, acho que nos últimos 2 anos, aí, foi mostrar que, cara, já está acontecendo, né, o modelo de crédito logística reversa lá, que a gente, né, originou aqui no Brasil, que é você ter um desenvolvimento da infraestrutura da cadeia da reciclagem, ações de desenvolvimento em cima disso e creditação, né, da massa retirada do mercado em nome das empresas que nos contratam. Isso já acontecia, né? Isso a gente já estava fazendo há bastante tempo e não tinha em lugar nenhum isso sendo, né, regulamentado, era muito mais o Estado estava regulamentando, vinha falar com a gente, aí a gente explicava o conceito e tudo mais, isso ia para a legislação.
até que agora, no 14 de abril, a gente, né, conseguiu escalar esse negócio para um nível nacional, né, de o Ministério do Meio Ambiente publicar, né, o presidente da República publicar um decreto dizendo, olha, isso é um crédito de lógica reversa, é assim que é a modelagem, é isso que acontece, é dessa forma aqui que tem que ir, e impulsiona isso tudo para o mercado. Da mesma forma, veio o Planares também, que coloca muito a Greenplat nesse mesmo, né, falando, olha, pessoal, agora tem que botar, vem o Sinir que fala, ó, tem que ter MTR aqui dentro, tem que ter tudo aqui dentro, tem que ter rastreabilidade disso tudo, tem que ter visibilidade disso tudo. Então, acho que a gente tem vivido um momento de onde o Estado estava enxergando as principais lacunas ali que a gente tem e destravou, né? Veio conseguindo destravar todas elas. Essa agenda que o mundo tem, que o Brasil estava inserido muito fortemente, que é vamos discutir circularidade, vamos discutir novos materiais, vamos discutir descarbonização, vamos discutir etc. Isso era uma discussão etérea para um país onde tem estados que 70% da população não tem água tratada. Esse cara não está se importando com carbono e nem tem que se importar. Ele tem que se importar se ele vai ter água tratada na pia para ele tomar. Eu acho que o foco da agenda, né, brasileira, né, de focar muito em qualidade ambiental urbana, em focar em, cara, vamos discutir isso sim, não vamos parar de discutir não, mas nossa prioridade 1, 2, 3 e 4 vai ser infraestrutura mínima e condição de saúde pública para a nossa população. E quando a gente está falando em destinação de resíduos, quando a gente está falando em água encanada e saneamento, a gente está falando de saúde pública. Vamos discutir saúde pública agora para o nosso país e depois a gente pensa, né? Vai ter um fórum, né? A Secretaria de Clima do Brasil é muito atuante, é muito interessante, eles fazem um trabalho muito forte, mas é ela que está com essa agenda. Não é o Brasil inteiro que tem que estar pensando em o que vai ser discutido em Davos. Deixa o pessoal da Secretaria de Clima lá trabalhando, deixa Itamaraty trabalhando isso, sabe? E a gente aqui, nós todos, estados, municípios e governo federal, temos que estar focado em resolver o nosso país que tem que andar. Antes de tudo, né, a discussão, eu acho muito interessante quando a gente tem a discussão de clima e tudo mais, falando em salvar o planeta, né? Mas, cara, o planeta está aí, ele vai continuar aí. A gente está fazendo isso tudo para nos salvar, né? Para a gente ter uma boa qualidade de vida, né? Daqui para frente, não estamos fazendo uma mágica para salvar o planeta. Olha que lindo o planeta. Não, somos nós, pô. Eu, Rafa, aqui, a gente tem 30 e poucos anos, você também, Sandra, na tua idade. Fala, cara, a gente tem ainda aí 50 anos pela frente. Né? O que vai ser do nosso... Pô, eu, Rafa, você... O que vai ser da gente ali daqui a 30, 40, 50 anos se a gente não discute qualidade ambiental urbana, se a gente não discute saneamento hoje e tudo mais. Então, eu acho que o Estado voltou as energias todas para isso e a gente conseguiu catalisar muito esse processo e ele está só no começo. Né? Então, acho que a gente vem com muitas boas surpresas por aí. Porque a gente tem discussões muito... que às vezes a gente fala sexo dos anjos, né? Mais filosóficas, conceituais, não menos importantes, mas que às vezes são passos futuros que a gente tem que dar, tem que planejar, tem que entender, mas a gente tem que tratar do hoje. E eu acho que nesse hoje é onde as cleantechs conseguem atuar bem, desenvolvendo, né, as suas diferentes soluções para atacar... Quando a gente olha, né, o problema urbano da gestão de resíduos, da gestão hídrica, a gente consegue trazer várias soluções que podem ser complementares, que podem ser ligadas umas às outras, às vezes mais completas ou não, mas que ajudam a gente como sociedade a endereçar esses desafios. Então, esse ecossistema da América Latina, pela complexidade que a gente tem de regulação, pela questão dos problemas tão básicos que a gente ainda enfrenta em relação à água tratada, esgotamento sanitário, e também outras questões, né, seja energético ou não, mas que afetam o dia a dia das pessoas. A gente tem tantos problemas de base, é um ambiente tão complexo que eu acho que as cleantechs da América Latina, aprendendo, né, a se desenvolver nesse ambiente, com todos esses desafios, elas se tornam também muito mais resilientes e muito mais fortes para exportar as suas soluções para fora. Muito obrigada a vocês dois, foi um prazer enorme falar com vocês sobre esse tema que é tão caro a todos e até mais.